Olá, amigos do canal Redentórios Marca. Sejam muito bem-vindos. Se é a sua primeira vez aqui, receba a nossa acolhida calorosa. Desejamos a todos um abençoado ano de 2023, repleto de alegrias e das mais preciosas graças de Deus. No início de um novo ano, a Igreja celebra a solenidade de Maria, Mãe de Deus. Ser Mãe de Deus, Theotokos, em grego, é de fato a causa, a origem, a razão de todos os outros nomes ou títulos que se atribuem a Maria. Tudo em Maria se volta para essa maternidade. Queremos enfocar essa festa a partir da carta de Paulo aos Gálatas, única menção à Mãe de Jesus que o apóstolo faz nos seus inúmeros escritos. Ouçamos. Irmãos, quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei e para que todos recebêssemos a filiação adotiva. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abá, ó Pai. Assim, já não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Comecemos pelo versículo 4. Quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei. Neste trecho, Paulo, de certo modo, está narrando o mistério da encarnação de Jesus. Deus enviou o seu Filho, e ele nasceu de uma mulher, sob a lei de Moisés, de modo que pudesse redimir aqueles que estavam sob a lei de Moisés, isto é, os israelitas. Jerusalém, que há séculos esperava o Messias, Redentor de Israel e das nações. Esse que Deus enviou é seu Filho, não como enviou os profetas, como João Batista e outros, mas o Filho que já existia antes de tudo. Todos os seres humanos são criados no instante de sua concepção. Não há como que um depósito de almas no céu para se reunirem a cada corpo concebido. Contudo, já em Filipenses, Paulo apresentara essa afirmação de que Jesus era filho antes do tempo. Existia antes da concepção no seio de Maria. Em Filipenses 2, versículo 5, Paulo escrevera, falando de Jesus Cristo. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. Aniquilar-se a si mesmo quer dizer que Jesus se esvaziou a si mesmo e nasceu à semelhança dos homens. A condição de escravo de que Paulo fala diz respeito à natureza humana, serva do pecado desde Adão e Eva, os primeiros pais. Paulo está descrevendo aos filipenses o mistério da encarnação de Jesus. O Filho existe como Deus antes de existir como homem. Reunindo Filipenses 2, a nossa passagem de Gálatas, vemos que Paulo está explicando que Deus enviou seu Filho, que já existia, para nascer de uma mulher. Aqui percebemos algo peculiar e uma redundância, pois todos os seres humanos nascem de mulher. E, aliás, também de um homem. Todos somos concebidos de um pai e uma mãe. O próprio livro do Gênesis, no capítulo 2, afirma que o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua esposa, e serão uma só carne. E no capítulo 4, lembra que Adão conheceu sua mulher Eva e ela ficou grávida de um filho, que veio a ser Caim. Então Jesus nasceu de uma mulher. Para quê? Diz Paulo que ele veio para redimir aqueles que estavam sob a lei, para que pudessem se tornar filhos adotivos de Deus. Hoje costumamos ouvir a referência de que todos são filhos de Deus. Verdade que todo ser humano foi criado por Deus, e nesse sentido fala-se de ele ser pai de toda a humanidade. Contudo, no contexto do primeiro século em que Paulo escreve, o significado é diferente. Ser filho de Deus tinha uma conotação ligada à aliança com Deus. No Antigo Testamento, Israel será chamado de filho de Deus em Êxodo 4, quando o Senhor deixa claro que escolheu Israel
que são o povo escolhido com o qual faria sua aliança. A filiação é um presente a Israel, precisamente pela graça e o dom da aliança. Ou seja, os israelitas não são naturalmente filhos de Deus, são filhos pela graça. A relação do ser humano com Deus fora quebrada com o primeiro pecado, que o início do Gênesis narra no capítulo 3. Essa relação será restaurada através da graça da aliança, a primeira feita durante o êxodo no Egito. Portanto, Israel é um filho adotado, e em função da aliança que o capítulo 24 do Êxodo descreve. Assim, Paulo explica aos Gálatas que Jesus Cristo veio ao mundo para restaurar a filiação dos seres humanos em relação a Deus. Essa filiação não é uma filiação natural nem eterna de Deus, como a do Filho, Jesus. Mas, porque o Filho é filho desde toda a eternidade, é o Filho eterno do Pai, e porque veio ao mundo, ele pode tornar as pessoas filhos adotivos. Aliás, este é um dos fundamentos da imagem de Paulo sobre a Igreja como corpo de Cristo. Muito bem. Porque agora somos filhos, Deus enviou aos nossos corações, segue Paulo, o Espírito do seu Filho, que clama, Abá, ó Pai. Somos feitos filhos de Deus através do Espírito do seu Filho, que é derramado em nossos corações pela graça do batismo. Este é um grande presente do batismo, tornar-nos filhos. Muitas vezes esse aspecto é esquecido. Há um enfoque quase exclusivo no fato de o batismo perdoar os pecados. É muito importante para nós que, além de perdoar os pecados, o batismo nos torna filhos de Deus. Derrame em nós a graça divina, e nós somos de fato filhos de Deus, e podemos chamá-lo de Pai. Ainda um ponto. Quando Paulo refere que Jesus nasceu de uma mulher, e vimos que aí estaria uma redundância, a Igreja primitiva viu nessa afirmação uma pista para a maternidade virginal de Maria. Cirilo de Jerusalém, por exemplo, nas suas catequeses no IV século, explicava o seguinte: Lucas descreve que no 6º mês o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem, noiva de um homem chamado José. Em conjunto com o nosso trecho de Paulo aos Gálatas, no qual o apóstolo descreve que Jesus enviou seu filho, nascido de uma mulher, e vimos que isso excluía ser nascido também de um homem, entende-se que essa mulher era a Virgem de Lucas. Portanto, Maria não foi apenas a mãe do Messias, do rei de Israel descendente de Davi, conforme a promessa de Deus, que está lá no 2º livro de Samuel, capítulo 7, mas a mãe do Filho divino, a mãe do Filho eterno, que assumiu a carne humana no seu útero. Dissemos no início que todas as prerrogativas e títulos de Maria estão ligados ao fato de ser mãe de Deus. Essa virgindade atesta que Cristo era filho de Deus. Deus não fez assim porque repudiasse o matrimônio humano. Ele mesmo mandara Adão e Eva se multiplicarem. Nada há de errado com a relação marital e a procriação no casamento. É o Catecismo da Igreja que responde no seguinte sentido: a maternidade virginal de Maria manifesta a absoluta iniciativa de Deus na encarnação. Jesus tem só Deus como Pai, e nunca se afastou do Pai em razão da natureza humana que assumiu. É naturalmente filho do Pai segundo a divindade, e naturalmente filho de sua mãe quanto à sua humanidade. Em suma, propriamente filho do Pai em suas duas naturezas. Assim como o Filho recebe a natureza humana de seu Pai, Jesus tem a natureza divina do Pai. Porém, nascido de Maria, tem também a natureza humana. É verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Por isso podemos celebrar, na solenidade da Mãe de Deus, o mistério de Maria, não só como mãe do Messias, mas como mãe de Deus.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você, sobre sua vida, sua família, dando muitas alegrias vindas do céu, que se manifestem também na sua vida, na vida terrena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter acompanhado essa postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações. E não deixe de conferir as nossas playlists, feitas com muito cuidado para cada um de nossos visitantes e membros.